Pronto, já gravou. E, na verdade, eu tô com essa mania de começar a falar antes de gravar, mas eu devia falar já quando estiver gravando, que agora eu tenho que repetir. Mas sexta-feira, para o pessoal que estiver assistindo aí na gravação, o que a gente vai fazer na sexta-feira? A atividade eu vou apresentar hoje, a gente vai discutir inicialmente quais são as ideias para a gente começar a atacar esse problema, e nós vamos, na sexta-feira, discutir esse problema com vocês, com os alunos, tendo avançado um pouco mais. Então, mostrando, eu fiz dessa forma, eu fiz daquela forma, eu tentei fazer. Eu vou sempre tentar trazer projetos um pouco mais abertos, tá? Menos faça isso, meça aquilo. Porque se eu boto projetos assim, a maioria das pessoas vai fazer projeto igual, né? Então, não tem muita graça, não tem muita... A graça é a gente conseguir fazer de formas diferentes e jeitos diferentes para a gente fazer aqui as nossas atividades e trocar essas informações na sexta-feira. Então, sexta-feira pode ser uma aula que a gente gasta 3 horas aqui discutindo tudo, pode ser, não sei, a gente vai descobrir isso juntos, tá? Vou tentar fazer uma coisa diferente aqui com a Eletrônica 2. Então, vou apresentar aqui a tela. Todo mundo a essa altura já deve estar aqui, né, no Classroom. Só para esclarecer qual vai ser o nosso comportamento em relação ao Classroom, é o seguinte. O Google Classroom, vocês já perceberam, e eu percebi também, eu não queria usar ele no período passado, porque o SIGA é o sistema oficial da universidade. Então, por exemplo, a coordenação, ela consegue acessar o SIGA, né? Eu agora faço parte da coordenação geral, mas temos os coordenadores de curso, temos a direção geral, e a própria administração da universidade vê o nosso trabalho. E aí a gente está num momento em que a gente precisa... Como eu não estou presencialmente na universidade, eu preciso registrar, né, que esses encontros estão acontecendo, e aí eu registro tudo isso no SIGA. Então, o SIGA e o Classroom vão ser uma cópia um do outro. E eu estou fazendo isso em duplicidade, porque eu quero que esteja registrado no nosso sistema, o Google Classroom aqui é do Google. Então, um dia que a universidade deixar de assinar o Google, por exemplo, essas informações se perdem. Então, isso aqui é uma informação que está lá no Google, mas o SIGA não, o SIGA é da universidade, ele é gerado nos servidores da universidade, e é por isso que ele cai, né, tão facilmente, porque ele é gerido no servidor da universidade, e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, infelizmente, não tem as condições de infraestrutura do Google, né, queríamos nós ter essas estruturas. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, concentrar toda a entrega de atividades no Classroom. Então, tem uma atividade para entregar, vocês vão entregar no Classroom, e eu vou pontuar essas atividades tanto no Classroom quanto no SIGA. Então, vocês vão ter a nota no SIGA e vão ter também a nota no Classroom. Vai ser tudo em duplicidade, certo? Eu vou fazer aqui e vou colocar lá também. E é assim que a gente vai fazendo. Ok? E aí, aqui no moral de atividades, né? Vocês já devem ter visto, tá tudo aqui. A prática do estágio de saída classe AB. Como é que eu consigo aumentar isso aqui? Ver atividades, isso aqui vai aumentar? Vai. Ah, não, nada a ver. Isso aqui mostra vocês. Então, deixa eu tentar se eu consigo aumentar aqui no Zoom, para ficar melhor de vocês verem. Ficou meio estranho, mas a barrinha ficou imensa, mas tudo bem. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai usar aquilo que a gente estudou, né, na parte teórica, que é projeto de um estágio de saída classe AB, certo? E esse classe AB, ele exige uma polarização, ou seja, vai exigir um circuito anterior que fornece a quantidade de tensão necessária para polarizar os dois transistores, de base a base, certo? E esses transistores de potência na saída, ou seja, vocês vão ter que encontrar transistores típicos de potência. Então, a gente já conhece, por exemplo, a família TIP, é uma família bem típica, tá? De transistores de potência, mas existem muitos outros transistores de potência. Vocês podem fazer também esses transistores de potência em MOSFET, podem fazer em TBJ, e vocês vão usar esse circuito para alimentar uma carga de 100 ohms. O que a gente vai calcular, né? O que a gente vai fazer nessa prática? Primeiro de tudo, vocês têm que indicar quais são os critérios de escolha dos dispositivos. E eu coloquei aqui incluindo os transistores, por quê? Para escolher esses dispositivos, vocês vão ter que abrir o datasheet. Então, eu quero que vocês observem o datasheet desses componentes e comparem, por exemplo, qual é a diferença entre um transistor 2N ou um transistor BC para um transistor TIP.
Que diferença a gente tem na família 2N para a família TIP, certo? Vocês vão precisar fazer o circuito de polarização com um circuito de grandes sinais, por exemplo, tá? Então, desculpa, grandes sinais não. Vocês vão precisar com um transistor de pequenos sinais. Então, na polarização, vocês vão precisar usar um BN 3904 ou um BC, certo? Ou um outro transistor qualquer que você quiser de pequenos sinais, e o transistor de saída vai ser um transistor de potência. Você pode ou não escolher, por exemplo, fazer com o classe A polarizando um classe B, que aí ele vira classe AB, foi o último que a gente mostrou, né, na última aula. Na última aula foi o último que a gente mostrou, que era um par de seguidores de emissor, um na lógica NPN, o outro na lógica PNP, alimentando um classe B. Se você faz dessa forma, isso vira automaticamente um classe AB. Essa é uma muito interessante, que funciona muito bem. Tem o multiplicador de VBE e tem a polarização por diodos, tá? Então, essas três são basicamente as três formas que a gente tem para fazer. Então, eu queria ver variedade, queria que vocês fizessem diferentes, assim, né? Um do outro. Vamos ver o que vai acontecer. Então, para isso, vocês vão indicar os critérios de escolha. Então, tanto dos transistores, e aí eu quero que vocês comentem, eu encontrei essa diferença, então, a corrente na base máxima é essa, então, basicamente as diferenças são, as correntes que os transistores de potência recebem são maiores, mas em compensação, ele tem uma performance pior em termos do ganho de corrente, por exemplo, em termos do beta, certo? Em geral, ele também tem tensões de early que são mais próximas, né, do que os transistores de sinais, então tem essas diferenças. Então, comparem esses transistores de sinais com os transistores de potência e vamos discutir na próxima aula o que é que vocês encontraram sobre esse tipo de dispositivo. Beleza. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o ponto quiescente quando a entrada é nula. Então a gente lembra lá que, por exemplo, no classe A, o que acontece no ponto quiescente? O classe A ele tem sempre uma corrente I de polarização, que é a corrente média. Por isso que a gente coloca aquele no ponto central, ponto quiescente, e a gente tem que ter essa corrente. Qual é a excursão? A excursão faz essa corrente I de 0 a 2I. Por isso que o classe A é super ineficiente, porque ele exige sempre uma corrente de polarização. Já o classe B não exige corrente de polarização. Então ele é o mais eficiente dos três. O classe AB é um ponto intermediário, em que a gente compromete um pouco a eficiência, mas para poder aumentar, para poder diminuir, no caso, a distorção, aumentando a linearidade, certo? Então vai haver uma pequena corrente quiescente no ponto em que a entrada é nula. Então eu quero que vocês observem esse ponto quiescente no simulador e percebam onde é que a gente vai perceber corrente de polarização. Primeiro, no estágio de polarização. O próprio estágio de polarização do classe AB terá uma certa pequena corrente de polarização, mas também a própria estágio de saída vai ter uma corrente que flui entre base e emissor vinda da polarização. Então eu quero que vocês observem isso. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso, ou vocês estão entendendo. Acho que é melhor desenhar, professor. É melhor desenhar. Tá bom, vamos lá. Eu devia copiar aquele texto e colar aqui, não devia? Eu super devia fazer isso. Esse texto aqui, ó. Será que eu consigo copiar esse texto aqui fazendo Ctrl C? Não, isso aqui vai fazer uma coisa muito errada. Eu não sei para onde isso aqui vai parar. Vamos lá? Aqui, beleza. Bem. Será que eu vou ter que editar isso aqui para poder copiar esse texto? E agora esse é o maior zoom da história da humanidade. Vamos lá. Beleza. Se eu colo isso aqui nesse outro que vocês ainda não estão vendo, mas quando eu parar essa apresentação, parar e apresentar de novo aqui. Agora eu vou apresentar isso aqui, beleza. Pronto, chegou aí para vocês? Sim, professor. Beleza. Deixa eu só fazer. Tudo
essa frase a gente já discutiu. Então vamos lá. Primeiro a gente vai indicar os critérios de escolha, né? Tá aqui dos dispositivos. E segundo, observar o ponto quiescente. Então vamos dar uma recapitulada. É até bom porque a gente vai recapitulando, né? As simulações e tudo isso. O classe A, como é que a gente fazia, né? VCC, a gente tem aqui o transistor num certo ponto quiescente, né? Que a gente pode aqui representar por uma corrente de uma fonte de corrente, tá? E aqui a saída e aqui entrada. Então, no ponto quiescente, essa corrente está sempre fluindo. O classe B ele não tem polarização nenhuma. A corrente só flui quando o sinal de entrada sai do zero. Então, a entrada é mais ou menos assim. Essa corrente aqui, se eu ponho zero aqui, por exemplo, se eu aterro aqui, essa corrente de coletor aqui é zero. A mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa não, né? Quando eu coloco zero aqui, vai existir essa corrente I fluindo no meu dispositivo. O classe AB, ele vai ter um certo ramo de polarização. Então, aqui eu vou colocar um classe AB genérico, menos VCC, e eu vou colocar aqui um classe AB genérico, que vai fornecer uma certa tensão VBB. Essa tensão VBB, para que ela está aqui? Porque ela polariza os dois durante uma faixa central. Então, vocês devem lembrar que a gente comentou isso. Então, esse primeiro transistor aqui, ele conduz 100% do tempo. Esse segundo caso, cada transistor conduz menos de 50% do tempo. E nesse terceiro caso, no classe AB, a gente conduz ele ligeiramente mais do que 50% do tempo. Que efeito isso aqui tem, né, no nosso dispositivo? Que no centro, no ponto quiescente, ambos os transistores estão conduzindo. Então, isso implica que no ponto quiescente, vamos dizer que eu estou exatamente no centro. Então, exatamente no centro, daqui para cá, eu vou ter duas vezes o 0,7, ou seja, 1,4 volts. Então, 0,7 e 0,7 nessa direção, né? Na direção emissor base, porque esse cara daqui é um PNP. Então, os dois estão polarizados na região ativa. Concorda? Os dois estão polarizados na região ativa. Então, vai existir uma corrente que flui no coletor dos dois transistores. Vai existir uma corrente de coletor aqui, que é absorvida, né, no coletor de QN, do transistor negativo aqui. Tá? Então, existirá uma corrente de coletor, e o interessante é o seguinte, a corrente de emissor deles é igual. E a corrente de base é fornecida por qualquer que seja aqui o circuito que você escolheu, né? Aqui eu vou colocar um modelo genérico, mas tem aqueles modelos que a gente discutiu, que estão no livro também. E aí essa corrente de base gira nessa malha, e ela é somada à corrente de coletor quando ela passa pelo emissor dos transistores. Se você está no ponto quiescente, nenhuma parte dessa corrente flui para a saída, né? E se eu tenho 0 volts aqui, então a minha corrente que flui para a carga é 0 ampere, lógico. Tá? Mas eu ainda tenho aqui uma corrente de polarização CC fluindo. Todo mundo visualiza isso? Para 0 volts, eles não deveriam estar em quarto, professor? Não. Vamos lá. Deixa eu colocar de novo aqui. Deixa eu desenhar ele maior. Ah, não, é o B só que ia ficar em corte, não? Vamos lá. Menos VCC. Aqui eu estou fornecendo a tensão VBB, certo? VBB. VBB fornece uma diferença de tensão de 1,4. Eu estou supondo que a minha saída está em 0 volts. Vamos fazer o seguinte. Esse VBB aqui, vamos representar ele por duas fontes, porque eu explicito o sinal de entrada, né? E é isso eu acho que vai ajudar.
Então, esse aqui é 0,7 e aqui, deixa eu botar a tensão de outra cor. Vou botar a tensão em verde, certo? 0,7 e aqui 0,7 de diferença de tensão. Eu estou aterrando aqui. Então, o que vai acontecer? Esses 0,7 vão se dividir aqui na saída, entre essas duas junções base e emissor. E aqui eu vou ter 0,7 e aqui eu tenho também 0,7. Ok? Então, qual será a tensão nesse ponto? Exatamente essa, 0 volts, exatamente igual na entrada. A minha tensão aqui é também 0 volts. O que implica que, se a gente observa a corrente na carga, essa corrente aqui deve ser 0. Todo mundo concorda com isso? Sim. Sim. Beleza. Mas aí agora vamos olhar os modos dos transistores. Vamos pensar nesse transistor aqui, que é o transistor QP. E aqui o transistor QN. No transistor de lógica positiva, né? O que a gente tem aqui? A junção base-emissor está diretamente polarizada. E ela está diretamente polarizada porque a gente colocou essa fonte de tensão na entrada. Então, se ela está diretamente polarizada... Bem, é isso, ela está diretamente polarizada. A junção base-coletor está reversamente polarizada. Então, a junção base-coletor, ela está nesse sentido aqui, né? Certo? Da base para o coletor. E ela está reversamente polarizada. Por quê? Porque o coletor está diretamente ligado em VCC. Então, se eu tenho junção base-emissor direto e junção base-coletor reversa, esse transistor aqui está no modo ativo. A mesma análise vai levar à mesma conclusão sobre o transistor QN. Então, no ponto central do estágio AB, os dois transistores estão no modo ativo. Para onde vai a corrente desses transistores? A gente já sabe que ela não pode ir para a carga, né? Então, vai existir aqui uma corrente de coletor. Se os transistores estão casados, as duas correntes de coletor são iguais. Por que as duas correntes de coletor são iguais? No ponto quiescente. Nobody? Bem, se os transistores estão casados, a equação deles é essa aqui, né? IS é elevado a VBE sobre VT, né? Sobre VT. Então, se eles estão casados, eles têm o mesmo IS, têm o mesmo VT. Na mesma temperatura, né? Então, o mesmo VBE produz a mesma corrente de coletor. O VBE está sendo dividido aqui igualmente, por conta da maneira como nós ligamos aqui a alimentação. Então, dessa forma, isso aqui acontece. E a corrente de coletor dos dois é igual. Ok? Se existe corrente de coletor, existe corrente de emissor. E a corrente de emissor é sempre ligeiramente maior. Os dois têm a mesma corrente de emissor, não só pelo fato de que a saída é zero, mas também pelo fato de que o VBE dos dois é igual. De onde vem esse acréscimo, né, para a corrente de emissor? Ele vem das próprias fontes de polarização. Ficou Tem claro? problema se eles não forem casados, professor? Se eles não forem casados, o que vai acontecer? Eles vão ter que encontrar um ponto de equilíbrio entre as seguintes variáveis. A primeira coisa que vai acontecer é, se eles não forem casados, vai haver uma diferença de corrente. Certo? Essa diferença de corrente aqui, pequena que for, vai induzir uma corrente aqui em RL, seja no sentido de aumentar a tensão sobre RL, ou ele pode drenar uma corrente de RL, né? No caso, o IE aqui do transistor QN seja maior. Então, se a corrente emissor embaixo for maior, ele gera uma corrente no sentido inverso. E aí essa tensão aqui, 0 volts, não vai ser mais a mesma. Ela vai ser uma tensão um pouquinho diferente. Mas aí isso vai desequilibrar o sistema até compensar essa questão. Então, se o seu sistema não é casado,
você vai ter na saída uma tensão muito pequena, mas que não vai ser igual a zero. Ele nunca vai chegar a zero, então. Se não for casado, não. O que vai acontecer é que, por exemplo, esse cara daqui vai aumentar um pouco, então vai ficar 0,8 aqui e aqui 0,6, para dar os 1,4 aqui fora. E aí isso vai provocar uma diferença nessas correntes de emissor, e essa corrente de emissor vai, aqui nesse caso, como está maior aqui, ela vai provocar uma corrente nesse sentido. O que aumenta um pouquinho essa tensão, e aí tem uma realimentação negativa. Então, ele tende a diminuir essa tensão. Por quê? Se eu aumentei aqui, ó, se eu aumento essa tensão, ela vai para, sei lá, 0,1, então ela tende a diminuir essa diferença aqui. Então ela vai sempre tentando equilibrar, e esse equilíbrio é em torno do zero. Então não vai acontecer uma coisa muito louca, do sentido de realmente sair do ponto quiescente, mas o que vai acontecer é essa tensão de saída vai variar um pouco, e as correntes vão também variar um pouco, de tal modo que todo o sistema fique equilibrado. Ou seja, eu tenho essas duas correntes aqui, IE mais a corrente da carga, sendo somados igual a zero, e a diferença de tensão aqui, dada entre esses pontos, corresponda às correntes IE que a gente observa nos emissores. Aí qual dessas correntes você quer que a gente meça no projeto? A corrente quiescente aqui, as correntes de coletor aqui e aqui. Mas aí é que tá. Que análise a gente usa para tomar esse resultado? Vamos relembrar quais são as análises SPICE, né? A essa altura, vocês já estão craques demais nas análises SPICE. A análise mais famosa é a análise transiente. O que é a análise transiente? A análise transiente é uma análise no domínio do tempo. Então, dada uma certa entrada f de t, a gente consegue obter uma saída qualquer que seja. Eu vou botar um x aqui, x de t, né? Um sinal qualquer x de t, a gente obtém uma saída y de t. Então, essa é a análise transiente. Qual é a segunda análise, ou o que o pessoal chama de time domain, né? Domínio do tempo, vou botar em português. Domínio do tempo. Para que a gente usa esse tipo de análise? Quando a gente quer, por exemplo, botar um sinal de entrada, um sinal senoidal, e observar qual é a correspondência desse sinal na saída. Beleza. Outra análise SPICE. Quem lembra mais o nome das outras análises SPICE? Eu sei que tem uma CC e uma AC, né? Tem uma CC e uma AC. Então, a análise AC é a do domínio da frequência, que também é conhecida como análise AC. Que até quando a gente usa diretivas SPICE mesmo, a gente coloca ponto AC para fazer essa análise. O que ela faz? Ao contrário da transiente, a gente está vendo elas aqui em regime permanente senoidal. Certo? Então, a análise do domínio da frequência, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma análise de regime permanente senoidal dentro de um intervalo de frequência escolhido. Então, dada um intervalo de frequência, então a gente vai dizer que existe uma fonte x de ômega, a gente vai obter quem é y de ômega, da frequência. E qual é o resultado que a gente tem? A gente tem o resultado aqui em ganho e fase. Então aqui o resultado é ganho e fase entre as entradas e saídas que você escolheu. Lembrando que entrada e saída podem ser sinais de corrente e de tensão, tá? Que são as variáveis que a gente está medindo aqui no simulador elétrico, né? No simulador eletrônico, enfim. Simulador SPICE, de circuitos, tá? Então, essa é a análise do domínio da frequência. A outra análise que o Robson comentou é a análise de varredura CC. A análise de varredura CC, o que ela faz? Dada uma fonte CC, ela analisa qual é o regime permanente dessa fonte.
mas não o regime permanente senoidal, o regime permanente CC. Então, ele faz essa varredura dado um intervalo de uma fonte CC. Então, aqui a gente vai ter uma fonte CC que vai variar entre dois valores V mínimo e V máximo. Eu estou botando tensão aqui, mas pode ser uma fonte de corrente. E eu vou dizer, eu quero que essa fonte de tensão varie entre 0 e 10. E aí ela vai calcular o regime permanente CC. O regime permanente de corrente constante, não o regime permanente senoidal, tá? Dentro desse intervalo. E você vai verificar uma das variáveis. Então, quais são os gráficos que a gente vai obter dessas varreduras aqui? A primeira varredura, que é a varredura de transiente, vai dar para a gente o gráfico de V de entrada no tempo e V de saída no tempo. Então, a coisa mais ou menos assim. Dois sinais aqui, né? Whatever. Sinal que for, certo? Um gráfico no tempo. Essa aqui é a análise transiente. A análise AC, o que ela vai dar? Ela vai dar o módulo da minha função de saída em função da frequência. Então, ela vai dar uma coisa assim. Chegou na frequência, ele começa a cair. E também vai dar um gráfico de fase, né? Aí, dependendo do circuito que você fizer, a fase vai ser diferente, né? A gente conhece esse cara daqui como diagrama Bode. de Bode. Então, se alguém disser assim, levante o diagrama de Bode, levante a resposta em frequência, levante sei lá, é a análise AC. Ok, e ele vai dar um gráfico assim, de fase e... Ah, eu vi uma notificação. O que é essa notificação? Foi eu que levantei a mão, professor. Ah, tá, pode falar. A gente usa, os simuladores normais fazem esse tipo de análise, o EasyEDA, por exemplo. O EasyEDA faz, o Eagle, eu não lembro, Bem, o EasyEDA faz, o LT Spice faz. Essas são as opções gratuitas que eu acho que são legais, tá? O EasyEDA, eu tenho gostado muito dele, eu tinha algum preconceitozinho, mas depois eu vi que ele é mais simples do que o LT Spice. E ele é mais moderno também, mais amigável. Eu recomendo muito o EasyEDA para quem não quer craquear um programa, tá? Eu jamais vou recomendar que vocês craqueiem o Proteus, tá? Você tem algum tipo de material, porque eu não lembro de ter feito nenhuma simulação em Spice, assim, dessa forma, em Como simulador. assim, em simulador de não, calma, circuito. vocês já fizeram a resposta em frequência de alguma coisa. Vocês estão em eletrônica 3, já fizeram isso. Então, se você fez uma resposta em frequência de um circuito, você fez uma análise AC. Você já levantou um gráfico desse tipo aqui, no tempo. Já, mas não fez uma no análise simulador. transiente. O quê? Mas não no simulador, assim, eu não lembro de... Ou não faz no simulador no EasyEDA, por exemplo. Por padrão, o simulador vai fazer a análise transiente. Quando você começa, ele já vai fazer a transiente. É a que ele faz. Certo? É isso. Se você especificar análise AC, aí vai aparecer essa outra análise. Aí, geralmente, ele vem ou Frequency Domain, ou AC, ou resposta em frequência, Frequency Response. Ele vem com esses 3 nomes, mas, em geral, frequência. Mas você já fez uma prática de filtros, por exemplo, e aí essa função aqui que você levanta. Prática de filtros é isso que a gente faz. Qualquer circuito a gente pode ter uma resposta em frequência desse circuito. Josué perguntou, pode escolher qualquer valor para Vmin e Vmáximo na varredura CC quando fizer o projeto? Josué, você pode escolher qualquer valor, mas a ideia é você escolher valores que façam sentido, certo? Então, se o seu circuito é alimentado por mais 10, menos 10, não faz sentido você botar 30 e menos 30 a sua varredura, né? Porque acima de 10 não vai acontecer mais nada.
Você pode até botar assim até 12 para você observar o cantinho da função. Sim, a outra que a gente viu foi a varredura CC. O que faz a varredura CC? Eita. Ele cria um gráfico em que, essa varredura CC, em que o domínio do gráfico é a função que você escolheu. Então, por exemplo, V de entrada, eu vou colocar aqui ela assim, grande, para indicar que ela é CC. E a imagem do seu gráfico é o V de saída. E ele faz esse gráfico aqui. Por exemplo, né? Como é que a gente chama esse gráfico? Função de transferência. Então, a análise CC, ela vai te dar uma função de transferência. Professor, Oi. no IZDA, como é que ele sabe qual é o nó que ele vai considerar como fonte e o nó que ele vai considerar como carga para poder fazer essas análises? Você diz. Lá no menu ele tem quem é a fonte de entrada e quem é a fonte de saída. Ele mantém todo o resto. Todo o resto ele mantém constante e ele varia o que você escolheu no limite que você escolheu. Então, naqueles campos é para preencher o nome do nó? Sim, o nome do nó. Mas aí, geralmente, você não definiu uma fonte. Você definiu uma fonte, vai ter um nome para aquela fonte. Então, aí lá você vai clicar. Geralmente, o software ele assume que não é mudar qualquer coisa. Você não vai mudar, por exemplo, o valor de um resistor. Você vai mudar o valor de uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão. Então, em geral, aparece uma lista de fontes, de fontes. E aí você escolhe uma fonte. E aí o nó você vai colocar um probe, certo? E isso é para qualquer circuito. Você vai botar um probe para qualquer simulador. Você vai botar um probe de tensão ou um probe de corrente e vai pedir para observar naquele ponto. Inclusive, você pode observar múltiplos valores de saída. Alguém levantou a mão, não foi? Fui eu, professor. Professor, você pode dar uma pincelada aí no que é para fazer, tipo, no geral, assim, abrindo o simulador e fazendo a simulação de cada um? Seria mais interessante, não? Posso. Eu só estou tentando para a gente lembrar, assim, o que elas fazem. Aí tem uma coisa... Posso abrir. Tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. A análise CC, ela considera todas as fontes senoidais no ponto médio. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar, tá? Então, se você for fazer aqui uma análise CC, você vai fazer ela no ponto médio. Tá? Vocês compreenderam o que eu falei, né? Então, se você tiver, por exemplo, um circuito aqui que tem uma fonte CC, um resistor, aqui uma fonte senoidal e um capacitor, e você for fazer a varredura CC dessa fonte de entrada para observar nesse probe, o que vai acontecer é que essa fonte ele vai considerar o valor médio. Ele não vai considerar o CC, obviamente, porque isso não faz parte da função de transferência. Eu queria selecionar e fiz um risco aqui no meu desenho. Vamos lá. Faltam ainda mais duas análises que ninguém falou aqui. Eu só sei mais uma, professor. Qual? Eu acho que é transferência CC. Transferência CC é esse aqui. Esse não é na varredura CC? Sim. Tem dois que é CC, não? É outro nome. Ah, é o mesmo? O outro CC que você deve estar em mente é o ponto de operação. Foi esse que você pensou? Não com esse nome, mas se eu disser o que ele faz, talvez seja. Beleza. O ponto de operação, o que ele faz? Ele calcula todas as correntes e tensões CC para um único ponto do circuito. É como se a gente pegasse a função de transferência, escolhesse um ponto só, mas naquele ponto ele calcula tensões e correntes em todos os pontos do circuito. É uma análise do ponto quiescente. É isso mesmo. Então, eu não sei qual é o quinto. Análise. A quinta análise não tem em todos os simuladores, que é uma simulação de ruído. Ruídos e não linearidades. Que a gente chama de... Eita caramba, como é o nome daquele cara do cassino?
Esqueci. São jogos. De jogo, que tem até um negócio de passa-jogo com o nome dele. Croupier? É Marco alguma coisa. Não lembro. Essa não tem em todos os simuladores, não. E aí são essas. Aí, vamos só dar uma olhada aqui, ó. Eu não sei, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu abra um simulador e mostre essas simulações, ou vocês preferem que a gente continue aqui vendo a prática? Simulador, A FFT, como é que eu esqueci a FFT, pô? Tem a FFT também. E ele faz a FFT. Vamos lá, vamos abrir um simulador então. Deixa eu parar de apresentar. O EasyEDA ele tem dois ambientes de simulação. O ambiente padrão, que é o STD, de Standard, e o ambiente Sim, que é de simulação. Então, sempre que você quiser fazer uma simulação, você tem que entrar nesse ambiente Sim. Se você quiser fazer uma PCB, você tem que abrir o ambiente STD, certo? E você faz isso clicando aqui, ó, nesse ícone, EasyEDA, você clica aqui e ele muda do Sim para o STD. Aqui a gente quer fazer uma simulação, então a gente está aqui. É importante porque essas fontes assim, ó, por exemplo, fonte de alimentação, probe de tensão e corrente, nada disso aparece no modo standard, porque essas coisas são abstrações que a gente usa para fazer análise de circuitos. No STD, o que aparece são conectores de entrada, de saída, circuitos integrados, elementos de circuitos, mas não elementos de simulação de circuitos, sabe? Então, se você for usar o EasyEDA, tenha noção de que isso é uma realidade que muita gente perde um bom tempo tentando encontrar, porque ele simplesmente tira menu de simulação, tira tudo, tá? Outra, vamos olhar o circuito e vamos descrever aqui rapidamente. Já que a gente está na gravação, vamos lá, vocês me dizem. A gente tem 3 grandes estágios aqui. Um estágio de polarização, um estágio de ganho e um estágio de saída. Beleza. Quem são os transistores do estágio de polarização? Q2, Q3 e Q5. Q2, Q3, Q5. Então, a gente tem um espelho de corrente com 2 saídas. A gente tem um estágio de ganho, que é feito por Q1, que está aqui em emissor comum, certo? E está em emissor comum, por quê? Porque o capacitor C2 está aterrando o emissor. Tá? Então, o ganho desse estágio vai ser menos GM vezes RC. Quem é RC aqui? R1, é o resistor do coletor. Então, por isso que RC está aqui, para ser elemento de transresistência e converter a corrente de coletor em tensão para a entrada do próximo estágio, que é um estágio de saída classe A, certo? E esse estágio de saída classe A, por que ele é classe A? Porque a tensão está entrando na base e de um elemento só, tá? Classe B, a gente teria aqui mais de um elemento, tá? Então, se a gente vem aqui, ó, em EELIB, isso aqui é Biblioteca de Engenharia Eletrônica, então a gente encontra aqui todos os elementos. Então, a gente tem osciloscópio, medidor de potência, que vai ser interessante, vocês vão precisar fazer na atividade, certo? Multímetro normal, tradicional. Então, existem aqui essas questões, se vocês quiserem usar. Eu não gosto, eu prefiro usar probes, tá? E aqui a gente tem fontes dependentes, fontes independentes. Clicando aqui nessa setinha, você vê vários tipos de fontes, certo? Fonte CC, fonte senoidal, por aí vai. Eu não vou entrar muito nesses detalhes porque, bem, aqui é basicamente o que você precisa mexer aqui para encontrar. E em qualquer simulador que você for usar, tem que ter esse tipo de coisa, tá? Professor, Oi. você sabe dizer se esse 2N2907 ele é casado com a versão NPN 2N222? Não sei dizer se eles são casados, não. É porque, tipo, eu tentei usar esse programa no final de semana, e aí eu fui pesquisar um certo código de transistor, eu fiquei achando estranho, que era como se tivesse feito por um usuário. Aí eu fiquei em dúvida se dava pra usar mesmo, se até com beta tudo certinho e tal. Não sei se é assim mesmo. Não sei. Não sei, não. Não sei se você dá pra fazer isso, não. Agora, a gente pode abrir os atributos dele. Não, aqui é só prefixo. Eu não sei exatamente, porque eu nunca precisei... Aqui, editar o símbolo. Eu nunca precisei... Isso aqui vai abrir o datasheet dele. Na verdade, não é que eu nunca precisei. Na verdade, eu nunca me importei mesmo em
em usar outros transistores, não. Aqui eu usei já os que estavam aqui e fiquei satisfeito com isso. Nunca tentei adicionar nada aqui, não. Ou, no caso, trocar esses elementos. É porque, tipo, a gente não vai ter que usar transistor de Tem sinal que e usar de transistor de potência. potência. Tem que usar transistor de Aí vai potência. precisar fazer isso. Vai precisar fazer isso. Vai precisar trocar esse cara daqui. Mas a gente não precisa trocar o símbolo, sabe? A gente só precisa ser capaz de trocar as propriedades do dispositivo. Isso aqui vai editar o símbolo, né? Isso aqui não tem nada a ver. Geralmente tem uma opção, eu não sei exatamente onde que é. Deveria ser aqui em atributos, mas aqui não aparece. Aqui é só nome, prefixo, modelo, esse tipo de coisa. Não, vocês vão ter que dar uma pesquisadinha. Como é que a gente faz isso? Tá, eu não vou saber fazer isso agora, não. Será que mudando o modelo ele já muda direto? Não, professor? Mas ele tem que ter um modelo aqui. O ideal era que você abrisse o datasheet. Dentro do datasheet você vai ter lá HFE, vai ter todas as propriedades, e você copia aquelas propriedades aqui. Certo? Você digita as propriedades aqui. É assim que a gente fazia, por exemplo, no LT Spice. A gente abria o modelo Spice e mudava lá, né? Bem, vamos lá. Vamos continuar, porque isso é para vocês pesquisarem e dizerem para mim na sexta-feira como é que vocês resolveram. Eu não vou saber, eu não vou conseguir resolver isso agora. Tá? Vamos lá. Então, vamos ver as simulações, certo? Então, normalmente vai aparecer aqui propriedades de simulações. Então, aqui, ó, a gente está com todas elas, certo? Inclusive, aqui apareceu varredura e apareceu transferência. Foi por isso que eu achei que eram dois diferentes, professor. Justo. Mas eu acho que ele vai fazer a mesma coisa. Então, vamos ver aqui. Transiente. A análise transiente é aquela que a gente sempre fez. Vamos fazer o DC, certo? Essa análise de ponto de operação é crucial, primordial. Você sempre deve fazê-la quando você está simulando o circuito eletrônico. Por quê? É a análise de ponto de operação que vai te dizer se o seu circuito está polarizado na região correta ou não. Então não adianta você rodar a transiente se você não sabe se está todo mundo no modo ativo. Certo? Então, essa é a mais simples. Ela simplesmente aparece aqui, .op. Eu gosto desse software porque ele coloca aqui o ponto de operação, mas ele bota também a diretiva SPICE. Então você sabe qual foi o código que gerou aquela resposta. Então olha só o que acontece aqui quando a gente faz essa análise. A gente consegue ver aqui em todos os transistores, certo? Todas as respostas. Agora veja que interessante. Aqui ele está dizendo que o modelo é o 2N2222 e ele está mostrando quais são, né, as características. Então, a capacitância base emissor, a capacitância base coletor, a capacitância, né? A capacitância da junção base emissor, a capacitância da junção base coletor, certo? O beta CC, o beta AC, e aí aquelas todas propriedades que a gente viu. Então, o beta está em torno de 200 aqui para todo mundo, né? Deveria ter em algum lugar aqui no simulador como é que a gente muda isso. Porque, evidentemente, o circuito usa isso para calcular. Deixa eu acender minha luz. Toda vez eu tenho que acender a luz. Peraí. Pronto. Então, em algum lugar, a gente deve ser capaz de mudar essas propriedades. Mas o que é mais interessante aqui dessa análise não é, obviamente, o beta atual e as capacitâncias. O que é interessante aqui é a gente perceber que ele dá corrente de base e corrente de coletor, VBE e VBC para todos os transistores. Então, vamos observar aqui, VBE, todos eles estão em torno de 0,65, correto? Então, a gente pode garantir que essa polarização foi feita corretamente e todos os transistores estão com suas junções base e emissor diretamente polarizadas. E se você observar as junções base-coletor, todos eles estão reversamente polarizados. Então, isso significa que todos os transistores estão no modo ativo. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante e os alunos nunca fazem? Porque é uma análise que parece que você não fez nada. Porque, obviamente, se você calculou corretamente, né, vai acontecer.
Mas se você calculou errado, ou se você errou alguma coisa, enfim, na hora que foi desenhar o circuito, desenhou errado, conectou alguma coisa errada, na hora que você fizer isso, aqui você vê que o transistor não conduz corrente de coletor, e aí você vai entender onde é que foi que você errou a polarização. Porque se você sabe que o VBE está correto, mas o VBC não está reversamente polarizado, então o seu transistor está em modo saturação. E aí você precisa corrigir alguma coisa nessa junção base-coletor. Eu entendo como que isso é muito importante para você identificar exatamente onde você errou, porque ele vai te dar uma dica de quem é o transistor que não está na região que você queria. Claro, se você queria ele na saturação, ou se você queria ele no corte, ok. E isso pode ser interessante, que, por exemplo, nos circuitos de proteção de curto-circuito, ele não deve conduzir no ponto quiescente. Então você precisa rodar essa simulação para garantir que ele não vai conduzir no ponto quiescente. E ele só conduz quando você faz uma sobrecarga na saída. E aí você pode, por exemplo, na saída do circuito, curto-circuitar a saída, e aí agora você roda de novo ponto quiescente. Com a saída curto-circuitada, o que é que você espera ver aqui? Você espera ver o seu transistor de proteção no modo ativo agora. E o seu transistor de saída com a corrente de coletor pequena. Então, isso é uma forma rápida de ver tudo. E você não precisa colocar probe em todo o seu circuito. Por isso que ele analisa num ponto só. Ok? Todo mundo entendeu o que isso faz e a importância dessa análise? No caso, aquela última simulação, né? Como assim? Tem 5, é a quinta, à direita. Lá no configurações de simulação. Ah, certo. Na configuração aqui de simulação, é a última. Isso, é a última. DC, OP, PNT. Isso aqui é ponto de operação CC. É o ponto quiescente. É o que a gente chama de ponto quiescente. E o que ele vai dar? As tensões e correntes nos transistores do seu circuito. Beleza. Vamos fazer agora a análise transiente. Qual é a frequência que eu estou aqui? É um K, né? Então, a análise transiente é aquela que a gente conhece, normal, né? Se eu estou em 1K, vamos fazer 2 ciclos aqui. Então, eu vou simular de 0 a 2 mili. Então, aqui embaixo ele já coloca qual é a diretiva SPICE. 2, né? 2 mili. O interessante aqui... O que é uma diretiva SPICE, professor? É aquilo que está escrito lá. Aquele código. Então, no MATLAB, por exemplo, ou no Octave, né, que vocês têm mais contato, porque ainda se usa o MATLAB e o Octave na forma de texto. Quando você quer plotar um gráfico, você usa a função plot, e você digita qual é o valor dentro dessa função plot, e você pode definir quais são as escalas, né? O SPICE está fazendo a mesma coisa. Então, a diretiva é o comando. Então, esse comando aqui, .tran, vai fazer uma análise transiente. De 0 a 2 milissegundos. Esse 0 eu não lembro mais o que era. E esse 1 micro é o passo. Então ele vai fazer de 1 micro em 1 microsegundos. Com intervalos de 1 microsegundo. Eu não lembro o que é esse 0, não. Esse 0 tem alguma função que eu não lembro qual era. Hoje em dia, os simuladores, eles não usam mais isso aqui. Eu usei um simulador que você tinha que digitar, literalmente, o circuito. Você tinha que descrever o circuito. Então, você dizia, declarava um transistor, aí dizia, esse nó aqui é o nó 1, esse nó é o nó 2, esse nó é o nó 3. Aí você declarava um outro transistor, dizia, esse nó é ligado naquele nó, isso aqui. Era horrível. Porque na época não existiam esses simuladores assim, gratuitos. Não tinha. Isso aqui não existia. A única coisa que existia era o Faustad, que não é um simulador de jeito nenhum. Aquilo ali é um brinquedo. E existiam os programas SPICE. SPICE mesmo, não era nem PSPICE, LTSPICE. Hoje esse nome vem do programa antigo, que é também uma linguagem de programação, que chamava SPICE, que é um simulador de circuitos e que a gente usava esse código aqui.
O bom disso é que você consegue editar aqui direto. Então, se eu quiser simular com 3, eu simulo com 3 aqui, já coloco 3.000, já vou direto aqui mais rápido na diretiva. E aí consigo simular de novo no play aqui. Ele já encontra a diretiva onde tiver e faz uma nova simulação, gerando uma nova curva. E está aqui, para 3 ciclos. E aí, o que está acontecendo aqui? Ele não está simulando a resposta do circuito, não? Ele simulou a resposta do circuito, né? Em regime... Em regime não, né? Simulou o transiente. Por que essa curva está caindo aqui? Porque a polarização não é constante? Porque o meu capacitor é muito grande. Meu capacitor aqui é de 100 micro para poder ter uma frequência de corte baixa. Então, quando eu forneço essa corrente aqui de R3, nos primeiros ciclos, ainda tem corrente fluindo para o capacitor C1. E aí isso altera o ponto de polarização ligeiramente. E aí isso ocasiona um transiente aqui de queda. Vamos fazer essa simulação por mais tempo. Vamos fazer essa simulação transiente por 15 milissegundos. Aí vai demorar bem mais. Olha lá o que acontece. Vocês estão vendo que existe um sentido para a média da corrente aqui. A média, na verdade, a média da tensão de saída. Vocês conseguem perceber que existe aqui um transiente somado, aqui um transiente amortecido somado a essa curva. Uhum. Uma exponencial aqui, né? Então, existe uma componente CC exponencial e que ela se anula aqui a partir de alguns ciclos. Então, pode ser uma coisa interessante, em vez de você pedir para que o simulador simule de 0 a 2, você pular esse transiente e simular mais na frente. E essa onda aqui está invertida, né? Essa onda está invertida aqui. Dá para ver que o primeiro ciclo dele é negativo. Isso vem de onde? Do estágio de ganho? Do estágio de ganho, porque o estágio de ganho é um emissor comum e aí ele tem um ganho negativo. Certo? Como o segundo estágio tem ganho 1, então ele não introduz uma diferença de fase de 180 graus. Acontece uma inversão de 180 graus aqui em Q1. E a amplitude do meu sinal é 1 milivolt. Na minha saída, eu tenho 150 milivolts aqui, 170 milivolts. Então, meu ganho GMRC é em torno de 170. Beleza? O que mais? Vamos ver outra simulação. Todo mundo está entendendo, né? Isso aqui é o que vocês sempre fazem. Vamos ver a análise AC. A análise AC vai ser a resposta em frequência. Nesse circuito, se eu fizer uma análise AC, que respostas eu vou ter? Que informações eu vou ter com essa análise? Ganho em fase, não foi o senhor que falou. Ok, ganho em fase. Mas mais do que isso, eu consigo ver uma coisa mais interessante do que ganho em fase. Vamos pensar aqui nesse circuito, certo? A gente sabe que existem os capacitores C1 e C3. E a gente viu na análise de ponto de operação que ele dá para a gente os valores de, no ponto quiescente, quais são as capacitâncias base emissor e as capacitâncias base coletor. O que isso diz respeito à resposta em frequência? E ele dá o GM também aqui, ó. No caso, vai se formar outro filtro, além desses dois que a gente colocou? Vai se formar um filtro aqui nessas capacitâncias. É como se a gente tivesse um capacitor daqui para cá, entre base e emissor,
e um outro capacitor entre base e coletor. O de base e coletor vai ter um efeito Miller, e aí ele se soma. A gente estudou efeito Miller? Uhum. Estudou? Então tá bom. Então o capacitor do coletor vai sofrer efeito Miller e ele vai ser somado à capacitância CBE. A mesma coisa vai acontecer aqui no capacitor C4. Então essas duas, no transistor C4, então essas duas capacitâncias aqui, entre base e emissor, elas vão criar um filtro do tipo passa baixa, curto-circuitando a base quando a frequência for alta. Vocês estão entendendo? É como se eu tivesse um capacitor aqui, ó. É como se eu tivesse um capacitor aqui. Imagine o que aconteceria com esse circuito se eu boto um capacitor aqui. O que acontece se eu ponho um capacitor aqui? Em uma determinada frequência alta, C4 curto-circuita a base e o emissor de Q1. Todo mundo concorda com isso? Ele se comporta como um fio a altas frequências, né? Não, ele filtro passa baixa. Eita, Thalita falou nossa, mas eu não sei para que foi. Já faz tempo que a Thalita falou isso. Ah, sim, tá certo. Ao contrário. Mas, entendeu? O que acontece? Quando essa frequência aqui aumenta, ele curto-circuita. Então, para frequências altas, essa impedância é baixa e a gente mata o sinal. Então, o próprio transistor... Ah, ok. Então, o próprio transistor, ele tem um comportamento passa baixa. Isso é nativo do transistor e surge por quê? Porque existe no transistor uma região de depressão. E por conta de existir a região de depressão, vai haver acúmulo de carga e um campo elétrico interno na região de depressão. Isso é capacitor, é a cara do capacitor. Então, dentro da base emissor, existe um efeito resistivo, que a gente representa com RP, mas existe um efeito capacitivo, que a gente representa com CBE. A mesma coisa acontece entre base e coletor. Inclusive até maior no modo ativo, porque no modo ativo a capacitância base-coletor está reversamente polarizada, ou seja, a região de depressão é maior ainda. Então, existe efetivamente um capacitor aqui. Claro que eu não vou adicionar esse capacitor, eu vou remover, né? Mas uma coisa interessante é que se a gente quer fazer um filtro passa altas com esse transistor, é ali que você põe o capacitor. Ou aqui, né? Você pode botar ele aqui também. Realimentado entre a base e o coletor. Se você põe um capacitor aqui entre base e coletor, no efeito Miller, ele se comporta como um capacitor entre base e emissor. Então, a gente tem aqui os capacitores de acoplamento C1 e C3 funcionando como filtros passa alta, e a gente tem os capacitores internos da base de Q1 e de Q4 funcionando como filtros passa baixa. O que isso significa? A gente espera que a função seja uma espécie de passa-banda. Abaixo de uma certa frequência, não tem transmissão. Aí a gente tem uma zona em que o ganho é mais ou menos constante, e a gente espera que esse ganho seja igual a 173, e depois desse ganho tem uma queda, e essa queda vai acontecer em alguma frequência que eu não sei qual é, provavelmente é uma frequência muito alta, não sei se a gente vai conseguir visualizar aqui no simulador. Vamos fazer essa simulação? Não vou salvar. Então, simulação. Então, esse cara vai ser análise AC. Eu vou fazer ela por década, porque faz sentido. Número de pontos. Vamos colocar, sei lá, 30 pontos. Eu vou fazer 3 décadas. Então, eu vou começar... Aí, vocês já estão vendo que ele está montando aqui para mim a diretiva SPICE. Né? Então, já é legal da gente ir observando para entender de onde vem esses códigos e conseguir alterar isso com rapidez, sem ter que abrir de novo esse negócio aqui. Então, a frequência de início, vamos colocar 100 Hz. E a frequência... tudo bem, é porque eu ainda não botei a stop, né? E a frequência de final, vamos fazer 3 décadas. Então, 10K. Aí vai ter as décadas 100 a 1K. Ah, não, aqui só tem 2 décadas. Porque 100 a 1K, 1K a 10K, 10K a 100K, 3 décadas. E é isso, vamos lá.
O número de pontos que você usa é importante porque quanto mais pontos, mais definida vai ficar a sua curva, né? No entanto, mais demorada é a sua simulação. 100 pontos é muito, professor? Não, é não. E, bem, não gerou nada. Eu acho que é porque tinha 2 diretivas aqui. Vamos tentar de novo. Ah, tá. Eu preciso definir quem é que é o estímulo a ser. Mas tá, né? Amplitude e tal. DC, seno, pulso exponencial. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Essa fonte aqui está como uma fonte transiente. E aí, por isso, ela não vai fazer a simulação que eu quero. Eu vou tirar ela. Não devia ter tirado. Deixa eu fazer um Ctrl Z aqui. Eu preciso colocar uma fonte AC. Uma fonte de tensão. VDC, V seno. É esse cara daqui, sim. V pulso. Vai fazer a mesma coisa. Não, tem alguma coisa errada. Tá. Deixa eu fazer aqui. Voltar para cá. Talvez aqui. DC offset, amplitude, frequência. Ah, tá. Tá aqui, ó. Amplitude AC e fase AC, certo? Eu preciso colocar aqui. Então, a minha amplitude AC eu vou colocar 1 mili e a minha fase AC eu vou colocar 0. Vamos ver se agora ele consegue interpretar esse cara daqui como uma fonte AC, certo? Vamos tentar novamente. Vamos lá. Agora funcionou. Olha lá o que aconteceu. Tá aqui a fase, certo? A fase indo para 180 graus, certo? Isso faz sentido por quê? Porque a gente fez um amplificador que inverte, né? É um emissor comum. Então, a fase dentro da região de operação, ela tem que ser 180 graus. E o ganho está mais ou menos por aqui, né? O ganho está mais ou menos por aqui. Certo? Está dando em menos 14, mas porque ele não está calculando a razão entre entrada e saída. Ele está calculando o que a gente chama de dBm, que é o valor absoluto do sinal de saída convertido para decibéis. Então, ele não está calculando diretamente a transferência, a função de transferência, certo? Ele está calculando só o dBm na saída. Você sabe a diferença entre dBm e dB no ganho, né? Não sei não, professor. Pode explicar de novo? Posso explicar de novo. O que é o dBm? A gente considera que 1 dBm é 1 milivolt. Certo? Desculpa. Besteira, tô falando besteira aqui. O que a gente faz? A gente pega a tensão em milivolts e calcula o dB, calcula 10 log dessa tensão. Tá. O que está aqui? 10 log da tensão de saída. Como a tensão de saída é 170 mA, ele está mostrando aqui um valor negativo, certo? Um valor em menos aqui, porque o dB está abaixo de 1. Abaixo de 1 volt. Ah, entendi. O legal era a gente não mostrar em dB, o legal era mostrar em VSA mesmo. Será que se eu fizer aqui, ele simplesmente calcula de novo? Não. Bem, vamos ver se a gente encontra a frequência de corte.
que deve estar muito acima disso aqui, mas vamos lá. Então a gente simulou aqui até 100K. Vamos até 10 mega. Vamos ver o que acontece agora. Eu vou botar mais pontos aqui. Deixa eu botar 60 pontos. Agora a gente encontrou. Olha lá o que acontece. E é 1 MHz. Olha que interessante. Então, a gente sabe que a nossa faixa de operação do amplificador vai de... Eu projetei ele para 1K, né? Aparentemente, porque a fonte estava 1K, eu não faço ideia de quando eu fiz esse circuito, mas aparentemente eu projetei ele para 1K. Então, aqui ele começa a funcionar e ele tem 3 décadas de operação, mais ou menos, e 1 mega ele começa a cair, né? Cair fortemente aqui. Certo? Porque ele chegou aqui, ó, nos outros zeros. Nos zeros de transmissão, ele chegou aqui e aí a gente começa a ter perda de transferência. Então, esse é aquele gráfico que a gente tinha visto lá de amplificadores. Lembra que a gente calculava lá em eletrônica 1 quem era a frequência inferior, quem era a frequência superior? E aí a gente consegue calcular com aqueles valores ali de CBE e CBC. Ok? Ok. Beleza, então. Oi. Só para demonstrar onde é que você achou essa probe aí, que eu procurei ela e o VE, eu procurei e não achei. Provavelmente você estava no Easy EDA STD. Eu demorei para perceber isso, mas eu procurei depois que eu troquei. Ah, ok. Porque se tiver no standard não dá nem para achar as fontes. Eu vou te dizer que faz um tempinho... Aqui, ó. Voltage Probe. Ah, pensei que isso aí fosse um lápis. Eu entendo, parece um lápis. Mas ele é uma ponta de prova daquela assim, ó. Tipo aquela pontinha de prova que a gente usa no osciloscópio. No Entendi. multímetro. Certo? Ela tá ali. O que mais? Vamos ver a próxima simulação, que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Agora, eu estou um pouquinho decepcionado porque eu não consegui plotar aquele valor ali sem ser em dB. Mas, não sei, tentem encontrar aí como é que vocês plotam sem ser em dB, que eu acho que faz mais sentido. O DC Sweep. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é o seguinte. Vamos parar para pensar no seguinte. Se eu pego o V3 e digo que V3 é uma fonte CC e faço um DC Sweep e observo a tensão de saída, eu tenho resultado ou não? Acho que não, porque os capacitores vão impedir, né, de ver o sinal CC. Corretíssimo, Mário. O capacitor C1 não vai permitir que eu veja a saída. Como é que eu posso fazer essa correção? Para eu poder fazer essa análise. Que modificação eu tenho que fazer no circuito? O mais difícil já foi dito, né? Tirar os capacitores? Não. É literalmente tirar os capacitores. Só que eu também tenho que tirar R3. Eita. É Sérgio. Deixa eu só falar com ele aqui rapidinho. Sérgio, eu tô em aula aqui em eletrônica. Aí se tu puderes me ligar. Beleza, então. Valeu. Até já. Tchau, tchau. Até 6 eu tô na aula. Aí você pode me ligar. Não tem problema não. Beleza. Tchau, tchau. A gente tá resolvendo umas coisas, eu e o professor Sérgio, e a gente tá em bastante comunicação. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer aqui? Tirar esse capacitor e tirar o resistor R3 também. Por quê? É o R3 que está polarizando essa base, a base de Q1. Só que agora a polarização da base ela virá da fonte CC que a gente vai colocar. Então não preciso colocar nada ali. E eu vou também ter que desligar o capacitor C3. Vou tirar esse cara daqui. Ah, não. Sai da frente.
Tá, e aí eu vou pegar esse probe e vou colocar aqui. Aparentemente não é permitido. Agora, para que eu tenha corrente na saída, eu vou ligar também o resistor nesse ponto. Beleza. E agora falta a gente alimentar. Então, a gente vai escolher aqui, ó, Voltage Source VDC. Então, vou colocar essa fonte aqui. E vou ligar aqui. Tá meio feio, desculpa, porque essa coisa tá acontecendo aqui, né? Normalmente, eu gostaria de uma coisa mais bonitinha, mas tudo bem. Então é isso. Eu quero ver aqui na tensão de saída qual é a minha função de transferência em V4 e vamos lá fazer essa simulação. Simulation setting. This is sweep. Source to sweep. Aí esse cara daqui é aqui que eu boto V4. O valor de início é... Veja, aqui a gente está fazendo... Eu quero fazer toda a função de transferência, certo? Então eu vou colocar menos 12. Por quê? Porque eu estou alimentando com mais 10 e menos 10. Então eu quero ver um pouquinho além. E o stop value eu vou botar 12. E o incremento é o quanto a gente vai aumentar, né? Eu vou botar 0,5. Eu acho que tem que ser ponto, não tenho certeza. Vamos testar. Eu acho que tem que ser ponto. Mas aqui você pode botar um incremento menor se você quiser. Só porque eu quero fazer rápido para a gente não perder muito tempo. E aí ele gerou uma fonte que obviamente não é correta. Não sei não. Talvez seja correta sim. Acho que tá com pouco ponto, professor. Tá com pouco ponto, mas eu acho que ela tá correta também. Vamos ver. Primeiro, deixa eu tirar esse aqui. Ah, tá. Olha o que ele faz. Ele comenta, ele bota um ponto e vírgula na frente. É legal. Então, vamos aumentar o número de pontos aqui. Vamos colocar ele de 0 em 0,1. Agora vai demorar bem mais. Beleza. Não foi poucos pontos, não. Vamos lá, o que está acontecendo aqui, né? Que diabo está acontecendo? Eu estou vendo a tensão de saída. Minha tensão de saída, ela nunca foi abaixo de 4 volts. Que é estranho. Ela deveria ser negativa. Ah, mas é provavelmente porque o estágio emissor comum para de funcionar. Essa análise não foi muito interessante. Por quê? Esse estágio emissor comum, para toda a parte negativa, todo o ciclo negativo, ele não vai funcionar, certo? O estágio emissor comum ele tem que estar polarizado numa certa tensão que esteja acima desse ponto aqui, certo? Esse ponto tem uma tensão que é determinada por esse circuito aqui. Se essa tensão na base é muito baixa, Q1 entra em corte. Quando Q1 entra em corte, Q4 entra em saturação. Por quê? Porque não tem corrente de coletor, então essa tensão aqui fica muito alta, o que significa que a junção base-coletor entra em condução, ela entra em região direta, e aí Q4 entra em saturação. Quando Q4 entra em saturação, a tensão de saída satura no terminal positivo, que aqui é 10 volts. É isso que a gente está vendo aqui. Então, na parte mais negativa, é isso que está acontecendo. Só pode voltar lá naquele transistor de saída? Q4? Se ele tá com VCC no coletor e ele ficar com só um pouquinho abaixo de VCC na base, essa tensãozinha é bastante para polarizar a junção coletor-base? É suficiente. Que, na verdade, para ele estar no modo ativo, ela tem que estar bem reversamente polarizada. A gente trata como se fosse uma coisa discreta, mas não é, né?
Existe uma região ali. Então, em geral, quando a tensão na base já é próxima da tensão no coletor, a gente já tem uma tensão aí suficiente para ele entrar no modo de saturação. Professor, Oi, Thalita. o fato desse transistor que está no estágio de saída não ser o ideal também interfere nesse gráfico? Não, aqui nesse caso não. Nesse caso foi uma análise mal feita porque o professor botou no lugar errado. Tá certo. Aí eu estou tentando justificar o gráfico que aconteceu com o circuito para a gente até discutir um pouco mais sobre circuitos. Sim, tá bom. Então, aqui em Q4, isso justifica aqui a primeira parte. O que acontece aqui na queda? Na queda, provavelmente, algum outro transistor muda de operação. Certamente não é Q1 ainda. Não, para ter essa queda toda tem que ter sido Q1. Tá, o que deve estar acontecendo aqui é o seguinte. Q1 começa a conduzir. Quando a tensão começa a subir. Mas não há diferença de tensão suficiente para que Q3 esteja no modo ativo. Então, Q3 está em saturação e Q1 está no modo ativo. Aí isso causa essa curva aqui. E aqui é o final da função de transferência. Esse carinha daqui é o final da função de transferência que a gente está vendo. Tá, mas a gente ainda vai fazer uma análise CC que faz sentido. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu pegar esse cara e colocar aqui. Agora vai dar certo. Ok. Deixa eu ligar esse cara daqui só para manter Q1 no modo ativo, tá? Tá chegando alguém agora. É engraçado que o sistema pediu para eu aprovar a entrada de Letícia, mas Letícia já estava aqui. Tá bom. Só para manter Q1 na... Aqui, professor. Não, tudo bem, tudo bem. Eu só achei estranho não o fato de você ter saído, não é isso não. O que eu achei estranho é que eu sabia que você já estava na aula e o sistema pediu de novo para eu aprovar. Geralmente quando a pessoa sai e volta, ele não pede de novo. Mas dessa vez ele pediu. Tudo bem. Mas não, gente. A minha internet cai direto. Isso é normal. E também às vezes enche o saco também. Se eu fosse aluno, eu ia sair direto das aulas. E, bem, vamos lá. Às vezes enche o saco. Vamos lá, don't save. Então é a mesma análise, certo? Eu vou fazer com menos pontos, porque eu vi que esses pontos aqui não interferiram tanto. Se bem que também não demorou tanto, né? Nem foi bom, nem foi ruim. Então eu estou perdendo mais tempo decidindo isso do que simulando. Então vamos lá. Agora eu espero que faça alguma coisa mais sentido. Agora sim. Essa é uma função de transferência. E essa é uma função de transferência típica de classe A. O que a gente vê aqui de função de transferência que diz pra gente com toda a certeza que essa é um classe A? Esse 0,7 aqui, ó. Ou 0,7 para baixo, tá vendo que tem menos VBE aqui? Pera, o professor, eu me perdi. O senhor fez o que conseguiu ajeitar? Tá. Eu botei agora a minha fonte V4 aqui, ó, na base de Q4. Então eu estou testando só o estágio de saída. Porque no estágio de entrada, quando eu tirei ele da polarização, ele saiu do lugar certo. Então não deu certo. O fato de eu ter tirado R3 estragou tudo. Aí o que eu fiz? Eu deixei esse estágio aqui, desconectei e liguei a minha fonte que eu vou fazer aqui, a varredura, diretamente na base de Q4. Então eu estou fazendo a varredura só aqui. Eu estou testando só o estágio de saída. E esse estágio de saída é um classe A, como a gente discutiu, né? E por que esse gráfico aqui mostra com certeza que esse cara é um classe A? Porque ele vai
né, de 10 a menos 10, aqui as saturações, mas o importante é esse cruzamento aqui. Ele não cruza no 0, 0. Onde é que está o 0, 0? O 0 aqui, ó, no X e o 0 no Y. Então, o 0, 0 estaria aqui. Mas olha o que aconteceu. Essa curva foi deslocada de quanto? De menos 6,6. Desculpa, 6,6 não, de 0,66. E foi deslocada também aqui de 0,66. Ou seja, ele foi deslocada de 1 VBE. Onde é que está esse deslocamento do VBE? Aqui, né? Na junção base emissor tem uma queda de 0,7 da base emissor. Então, por isso que VO é igual a VI menos VBE. Certo? Isso é esperado no classe A. Classe A sempre vai acontecer isso. A não ser que você compense de alguma forma, que você pode somar um VBE antes para subtrair um VBE depois. E aí, ok, né? É um truque. Mas normalmente o classe A tipicamente vai perder 0,7 já na entrada. E mais? Vamos descobrir agora o que danado é aquela outra análise que não estou entendendo que existem duas análises DC. Mas basicamente o output eu vou botar VSA e a fonte eu vou botar V4. Ai caramba, esse software é agoniado. Você está digitando e ele já dando mensagem de erro. Então vamos lá. DC de transferência, VSA, VS4. Então vamos rodar para ver o que vai acontecer. E deu um erro aqui. Porque o VSA é maiúsculo. Tá. Não, mas ele botou VSA maiúsculo. O que aconteceu? VSA, V4. VSA maiúsculo. Ué. Vai dar o mesmo erro, que eu tô fazendo a mesma coisa. O nó C3.1 e o C3.2. Entendi. Mas isso aqui é warning. Deu um erro fatal aqui. Source no not in circuit. Iteration for OP point succeeded. Vamos fazer o seguinte. Esse C3 aqui, ele tá melando com o negócio. Então vamos tirar ele. Mas eu não acho que isso vai resolver, não. Sim. Erro na linha 18. Não sei o que é linha 18. Voltage or current expected. Não sei. Não sei o que está fazendo. Mas eu suspeitava que ele ia gerar o mesmo código. A mesma resposta. Não sei exatamente o que está acontecendo. Que foi isso que a gente colocou, né? Tinha mais alguma configuração? Não, né? Saída e entrada. Tem a ver com o tipo de fonte, professor? Tem que ser uma fonte específica para transferência? Não sei. Porque eu também não imagino que ele vai fazer nada diferente do que foi feito, não. Ele vai fazer provavelmente isso. Só que talvez numa diretiva mais simples do que a diretiva DC. Não sei. Sei o que isso vai fazer, não. Beleza. Bem, gente, então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, são todas as... A FFT que fala lá na prática. Eu nunca fiz FFT aqui nesse software. Eu sei que tem FFT no Proteus. Aqui eu nunca fiz FFT. Mas uma coisa que a gente pode fazer é exportar essa onda e calcular a FFT em um outro software, por exemplo, no Octave ou em algum outro lugar. Mas deve ter como fazer FFT aqui. Eu não sei, não tenho certeza. E aí, enfim,
a minha tentativa vai ser tão boa quanto a de vocês, que é jogar no Google, assim, Easy EDA FFT. E aí alguém vai dizer que fez ou alguém vai dizer que não tem. E aí, pesquisa vocês podem fazer também. Mas eu nunca precisei fazer aqui e não sei como faz. Agora, no Proteus, é de uma forma elegante demais. O Proteus, ele tem uns quadradinhos, que é um quadrado que chama Analog, e tem outro quadrado que chama Fourier Analysis. É lindo, porque você põe o quadrado aqui, tipo, você põe como se fosse uma telinha aqui, e quando você aperta a barra, ele atualiza. É maravilhoso. Então, se vocês puderem ter acesso a uma licença de estudante, ou alguma coisa assim, do Proteus, aí eu recomendo. Mas dá para fazer tudo com esse software, tudo tranquilo. O que mais? Temos 10 minutos. Tem mais alguma coisa da prática que o senhor quer comentar daquela lista? Bem, a gente pode ver os pontos, né? Deixa eu parar de apresentar corretamente, não parar de gravar. Será que tem como colocar no YouTube 2 vídeos juntos? Ou eu vou ter que editar isso? Não queria editar, não. Mas acho que é o que eu vou ter que fazer. Então vamos lá. Esse document. Pronto. O que a gente vai ter que fazer? Indicar esses critérios, observar o ponto quiescente. Então, para o ponto quiescente, a gente vai usar a análise OP, ponto OP. Depois, a gente vai botar os limites de saturação com a varredura CC, essa última que a gente fez agora. Depois, a gente vai, usando de novo a simulação de varredura CC, criar os gráficos de tensão de entrada versus corrente de coletor para cada um dos transistores. Então, ó, veja, a primeira varredura CC vai ser para a gente identificar os níveis de saturação. Vai ficar uma parada meio assim, né? Cruzando aqui para o classe A, né? Corrente de coletor, eu espero ver uma coisa como... Quando a tensão estiver positiva, eu vou ver a corrente de coletor do transistor 2 começar a subir. Corrente de coletor aqui, né? E quando a tensão estiver negativa, é o outro transistor que conduz. Então, estou esperando, cruzando bem no centro. Tipo assim. As correntes de coletor, né? Dos dois transistores. O que mais? Eu não quero dar todas as respostas, não, mas só para a gente ter uma ideia. Depois o ganho de potência. Então, ganho de potência é um pouquinho... Não sai diretamente do Spice, tá? O Spice não dá isso para você de cara, mas ele te dá a forma de onda da tensão e da corrente. E aí você vai ter as amplitudes de tensão e corrente. Com isso, você consegue calcular a potência na carga. E a potência das fontes, você tem que plotar as correntes nas fontes. As correntes nos VCCs. Então, as correntes aqui e aqui. E fazer a mesma coisa. Tá? Talvez já tenha alguma macro no software. Vocês vão pesquisar e vocês vão me surpreender. Tá? Com novas formas de fazer isso aqui. Então, obter o ganho de potência desse circuito, ou seja, potência na entrada versus potência na saída. E a eficiência do circuito, ou seja, potência de saída dividido pela potência da fonte. Então, essas duas aqui têm a ver com o cálculo da potência. Depois a gente tem que encontrar quem é a impedância equivalente vista pela fonte de sinais. Então, se a gente tem uma fonte de sinais aqui, e tem um circuito qualquer aqui, se a gente tem acesso a essa corrente e essa tensão, a impedância de entrada é igual a essa tensão dividido por essa corrente. Certo? Isso aqui pode ser feito em valor absoluto, pode ser feito em RMS e pode também ser feito em valor instantâneo. Aí você vê aí qual é melhor para você analisar. E no final a gente usa FFT para plotar a saída no domínio da frequência. Então a saída no domínio da frequência a gente espera obter, né? Se a entrada é 1K, a gente espera obter um sinal de grande intensidade aqui em 1K e talvez alguns sinais nos múltiplos
Como a distorção desse circuito é muito pequena, a gente espera que essas componentes sejam muito pequenas também. No final, para que esse gráfico aqui, para que essa análise não seja tão chata, eu peço para vocês retirarem a polarização VBB, o que vai transformar o amplificador num classe B. Quando você transforma ele num classe B, aí a distorção rola e aparece vários componentes aqui. E aí o que eu quero é que você, com e sem a polarização do classe AB, para a gente ter certeza que o amplificador classe AB realmente diminui a distorção e que impacto isso tem na distorção, né? Vista aqui numa ferramenta de observar a resposta em frequência. Então eu acho que essa vai ser uma prática bem legal, em que a gente vai trabalhar vários aspectos de simulação e aspectos do próprio circuito mesmo. Eu acho que vai ser muito bacana. Espero que na sexta-feira vocês tenham aí coisas legais aí pra gente trabalhar. Beleza, pessoal? Beleza. Obrigado professor. pela aula, professor. Valeu. Então, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas e na sexta-feira a gente discute um pouco mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.